Boa noite, pessoal. Aqui é o Arcângelo, eu sou da diretoria lá da BCF, eu estou na presidência da BCF. Hoje aqui nós temos uma conversa muito importante, que são as alterações do plano B lá da Forluz, que está agendada a votação para o dia 15 de julho, né? Então hoje é parte aí do nosso trabalho aí conjunto, né? Está aqui o Sindeletro, está aqui a EA, está aqui os conselheiros eleitos, né? A Cláudia, o Guilherme e a Roseli. Então, hoje a gente inicia aí parte da conversa que a gente pretende fazer com a categoria, o pessoal da ativa, o pessoal aposentado, né? E a gente vai ter até dia 15 de julho, né? Novos encontros aí para a gente estender essa conversa e dialogar com a categoria. O meu recado aqui é um recado de preocupação. Hoje aqui na live a gente vai ter uma apresentação de um simulador da discussão do que significa um plano vitalício, um plano de cotas, mas também a minha preocupação, ela traz principalmente sobre parte de alterações lá do plano B, que a patrocinadora, né, no caso a CEMIG, apresentou ainda no mês de junho, né, que é uma proposta de fechar o plano vitalício B, e fazer uma abertura, né, para ter uma migração do pessoal que hoje é do plano assistido, né, vitalício, do plano vitalício com um plano de cotas. E qual que é a minha preocupação? Quando a gente vê histórias aí de fundo de pensão, que alguma coisa dá errada, geralmente dá errada porque não houve a conversa necessária e, principalmente, também não houve estudos importantes que precisam ser feitos, né? Uma decisão tão séria, né? Quais foram os estudos que foram feitos dentro da Forluz para ver os impactos, que é separar, né? Parte do pessoal hoje que é todo vitalício, um plano de cotas, qual que é a consequência para quem sai e qual que é a consequência principalmente para quem fica, né? Como que é hoje os investimentos na Forluz? Não existe investimento separado só para cotas e investimento só para vitalício, né? O investimento para vitalício, ele pressupõe até uma oportunidade, né, de poder fazer um investimento mais a longo prazo, né? Mas o que me deixa assim muito assustado é que se tratar de fundo de pensão, então quando você olha assim para a diretoria da Forluz, os conselheiros indicados pela patrocinadora, né, e também, né, os conselheiros eleitos, que esse tipo de decisão não pode ser uma decisão se a patrocinadora quer, os conselheiros vão simplesmente obedecer à ordem, né, principalmente os conselheiros indicados. Que um assunto é tão sério, vai trazer impacto para a vida de tantas pessoas e pode trazer problemas para tantas pessoas que a gente não pode ver aqui no nosso plano de saúde, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? É o poder, é a força da patrocinadora diante dos seus conselheiros indicados. Isso me preocupa muito. É por isso que a gente precisa da unidade entre os conselheiros eleitos, né? Falei que está as entidades, está a EA, está o Sindialeto, está a BCF. Temos mais representantes eleitos lá, né? Representados também por outras entidades. A gente precisa estar todos juntos, porque essa discussão, que não tem nem 30 dias dentro da Forluz, de falar em migração de um plano vitalício para plano cotas, tem consequências incalculáveis. Então, eu trago aqui essa preocupação e divido aí com todos que estão nos assistindo. A gente precisa conversar mais sobre isso, precisa cobrar a responsabilidade das pessoas, estudos desses impactos. Então, meu recado é esse. Não vamos tratar a Forluz, né, como uma questão patronal, que ela simplesmente passa ordens para os conselheiros cumprirem. É uma coisa que merece debate, assim, para a gente debater o ano inteiro, para tomar uma decisão tão séria. Então, eu chamo aqui essa responsabilidade
de todo o conselho, de todas as entidades, né? Das entidades também que não estão aqui, que a gente precisa estar junto, para a gente fazer essa discussão assim, na maior grandeza, né? E no merecimento que nossa categoria precisa. Então, desejo a todos aí uma boa live, uma boa oportunidade da gente conversar, né? E a partir de hoje a gente vai construindo esse conhecimento junto, vai dialogando, vendo onde tem divergência, onde tem convergência, né? Onde a gente também concorda com alterações, mas o mais importante é dialogar. E essa questão desse risco, a gente precisa conversar no dia a dia e o mais rápido possível, né? Não podemos aceitar essa discussão sendo feita de forma atropelada. Vou passar a palavra para o Denis está aqui representando a EA, né? O Sindielé também vai estar aqui, vai fazer uma fala aqui também. Depois a gente passa para os demais conselheiros. Obrigado aí a presença de todos e todas. E passa a palavra aí para o Denis, da EA. Seja bem-vindo, Denis. A palavra é sua. Obrigado, Arcângelo. Muito boa noite a todos, né? Eu tenho pouco a acrescentar ao que o Arcângelo disse. A preocupação dele é uma preocupação nossa também, é uma preocupação que é em linha com a preocupação que sempre existe quando a gente está tratando do futuro, né? O plano B, ele tem uma parcela vitalícia. Hoje existe a opção vitalícia, a gente tem várias pessoas, né, vários ex-empregados que fizeram essa opção pelo vitalício, e nós temos uma parte também em cotas que é que mais se aproxima de um plano financeiro, né? Existe hoje uma tendência, eu diria, dos fundos de pensão e das empresas em buscar mais a opção financeira e menos a opção vitalícia. Isso entende-se por quê? Porque no caso do plano vitalício, existe um risco que ele é dividido. O risco sempre existe, né? Quando a gente está falando em futuro, sempre existe o risco de algo não performar exatamente como a gente esperava, né? Como se espera e como se planeja. E esse risco, no caso de um plano de pensão, ele se traduz em um risco de um eventual déficit. No caso do vitalício, esse risco ele é compartilhado. No plano B, ele é compartilhado entre patrocinadoras e os participantes. No caso do plano financeiro, que é a opção em cotas, que no nosso caso é o que mais se aproxima de um plano financeiro, esse risco ele é inteiramente transferido para o participante. O que eu gostaria de frisar, né, o Arcângelo já disse, o que eu gostaria de frisar procurem sempre se informar, porque à primeira vista pode parecer tentador, né, mas a gente está tratando de futuro, é muito importante que essa decisão, eventual decisão, né, numa eventual migração, ela seja tomada de forma muito consciente, né? Com todas as informações disponíveis, essa live aqui hoje, em que as 3 entidades estão presentes, né, e vai ser feita a explicação técnica pelos conselheiros eleitos, ela é nesse sentido de buscar dar maior nível de informação possível a todos, para que a gente sempre tenha consciência de que é uma opção, caso ela venha a se concretizar, é uma opção que será feita para toda a vida. Então, ela tem que ser feita com muito critério, com todas as informações, com muito cuidado, né? E a informação, ela é fundamental. Então, gostaria de incentivar a todos a não apenas essa live, não apenas esse evento, mas procurem sempre se informar, procurem buscar informações, acessando o site das associações, o site da Forluz, olhando informações na Previc, né, informações econômicas. Isso é muito importante para que todos possam tomar a melhor decisão no melhor tempo possível. Tá? E sempre lembrando, nós estamos tratando de previdência, nós estamos tratando do futuro, nós estamos tratando de algo que é uma garantia que nós temos para o restante de nossas vidas, né? Então, isso é muito importante
que todos nós tenhamos consciência muito clara. E as preocupações do arcanjo, elas são perfeitamente pertinentes, são totalmente pertinentes, né? E nós temos que ter a consciência muito clara numa eventual tomada de decisão, analisar todos os riscos, analisar todas as variáveis envolvidas para que essa decisão seja a melhor possível. Sempre lembrando, é uma decisão opcional. Para quem já está no plano, né, é uma decisão opcional. Para quem ainda vai exercer o seu benefício, isso a gente vai discutir, não apenas hoje. Eu acho que dificilmente nós vamos esgotar esse assunto em um dia só, e por isso é que é importante essa participação, por isso que é importante que todos tenham um maior nível de informação possível e que participem, tirem dúvidas, né? E nós estamos aqui para auxiliar e, no que for possível, buscar a maior nível, nivelar o maior nível de informações possíveis. Tá? Bem, era isso o meu recado, muito rapidamente. Agora eu passaria para o Emerson, por favor, Emerson, do Sindieleto, para fazer também as suas considerações. Boa noite e obrigado a todos. Obrigado, Denis. Boa noite a todos e todas que nos acompanham nessa live. Boa noite aí às pessoas também que nos acompanham nos bastidores, os que me antecederam aí, o Denis e o Arcângelo, e os que ainda virão para contribuir com essa live aqui. Nós temos visto, nos últimos anos, com mais intensidade, mas já há algum tempo, nós temos visto a CEMIG muito fortemente de tentar dialogar com os trabalhadores e com a representação dos trabalhadores e trabalhadoras da empresa com o assunto que ela chama de pós-emprego. Pós-emprego é o termo que a CEMIG utiliza para falar de todos aqueles e aquelas que prestaram serviço para a empresa e que hoje não presta mais, mas que a empresa ainda possui um compromisso financeiro com esses trabalhadores e trabalhadoras. Então, vejamos, o trabalhador ou a trabalhadora prestou serviço para a CEMIG durante 25, 30, 35 anos. E durante esse período havia um acordo coletivo que estabelecia determinados compromissos da empresa, mesmo para depois do contrato de trabalho findo. Eu posso citar, assim, 3 desses principais compromissos: seguro de vida, plano de saúde e plano de previdência privada. Esses 3 compromissos previstos em acordo coletivo e no caso do seguro de vida, renovado a cada acordo coletivo, mas no caso da Forluz e da CEMIG Saúde, mediante acordo coletivo específico, fizeram parte do patrimônio trabalhista adquirido por cada trabalhador e trabalhadora durante o seu período de que prestava serviço para a CEMIG. Então, se vocês imaginarem, assim, num período passado, lá pela década de 80, lá pela década de 90, quando o salário do trabalhador e da trabalhadora da CEMIG não era, assim, dos melhores salários do mercado, valia a pena ficar na CEMIG porque tinha algumas vantagens, tanto como trabalhador da ativa quanto trabalhador aposentado. E essas vantagens não eram uma benesse da empresa para o trabalhador e a trabalhadora. Tratava-se de uma conquista negociada em acordo coletivo, onde a empresa deu uma contrapartida, muitas vezes em detrimento de aumento real, muitas vezes em detrimento de uma outra questão também dialogada pela representação desses trabalhadores e trabalhadoras. Enfim, trata-se de uma conquista e de um patrimônio desses trabalhadores e trabalhadoras com o qual a empresa precisa ter responsabilidade. Então, se alguém que deixou a CEMIG mediante um desligamento incentivado ou não, e ao deixar a CEMIG, saiu com a crença, inclusive comprovada em alguns documentos, de que a empresa permaneceria garantindo esses direitos até o último dia de vida das pessoas,
De repente, a CEMIG resolve que isso já não é mais importante, isso já não é mais interessante. Essas pessoas que antes eram trabalhadores e trabalhadoras que construíram essa empresa, da noite para o dia eles se tornam uma expressão bonita no relatório da empresa, custo pós-emprego. Hoje, trabalhadores e trabalhadoras são para a CEMIG nada mais do que isso, custo pós-emprego. E é baseado nessa forma, nessa nova forma de ver as pessoas, que a CEMIG propõe retirada do primeiro, lá atrás, propôs a retirada do seguro de vida, agora a retirada do plano de saúde dos aposentados, e também propõe a reestruturação dos planos de benefícios da Forluz, de modo que a empresa não seja mais responsável pelos déficits que esses planos vierem apresentar no futuro. Que a empresa não seja mais responsável pelo custo pós-emprego. Mas a verdade é que esse custo pós-emprego, ele é sim de responsabilidade da empresa. E aceitar qualquer proposta que venha no sentido de dizer que a redução do custo pós-emprego pode beneficiar a todos, tende a não ser verdade. Na hora que a empresa se livra de determinado custo ou se livra de determinado risco, ou a empresa está transferindo aquele custo ou ela está transferindo aquele risco para o trabalhador e para a trabalhadora aposentado, ou que virá se aposentar. Não existe mágica. Se o plano de previdência de trabalhadores e trabalhadoras tem um custo, se esse plano possui um risco, se a empresa se propõe a retirar parte do dinheiro que ela coloca nesse plano, ou se a empresa se propõe a não assumir parte do risco deste plano, significa que ou ela está transferindo aquele custo do dinheiro que ela deixa de colocar, ou ela está transferindo aquele risco que ela deixa de assumir, que quando ocorre se transforma também em custo para o trabalhador e para a trabalhadora. Então, não existe mágica nessa questão, não existe mágica quando se trata de patrimônio. Não existe mágica quando se trata de segurança do futuro de trabalhadores e trabalhadoras. Então, gente, eu acho que quando esse plano B foi estruturado, ele foi estruturado em cima de uma série de premissas, e a principal premissa era a garantia da segurança futura dos beneficiários aposentados e pensionistas. Eu acho que qualquer análise que a gente venha fazer, qualquer que seja a decisão que a gente venha tomar, e acho precipitado tomar essa decisão no próximo dia 15, porque não tem período o suficiente para acumular essa discussão nas portarias da CEMIG, com trabalhadores e trabalhadoras da ativa, para chamar os trabalhadores aposentados ao debate, para poder esclarecer, para que todas as pessoas saibam de tudo que está envolvido, para que as pessoas possam dar a sua opinião e essa opinião possa embasar o posicionamento dos nossos conselheiros. Esse precisa ser o processo. E se não formos capazes de fazer esse debate, corremos o risco de tomar uma decisão atabalhoada que, no final das contas, possa vir a prejudicar e não a beneficiar os envolvidos. Vamos tentar fazer o debate o mais profundo possível, o mais detalhado possível, o mais esclarecedor possível. Mas precisamos refletir muito no que ocorre quando a empresa decide transferir parte do risco que ela assume e que ela seria responsável por ele, e que parte desse risco fez com que pessoas permanecessem na empresa até a aposentadoria, para a empresa transferir esse risco para os trabalhadores e trabalhadoras aposentados. Eu acho que é uma reflexão importante que a gente precisa fazer e que precisamos ter conhecimento de tudo que envolve essa transferência de risco para que possamos tomar a nossa decisão o mais balizado possível, porque é decidir o futuro e a decisão tende a ser definitiva. Era essa a minha contribuição para o debate aqui hoje. Eu saúdo todos os trabalhadores e trabalhadoras em nome do Sindialetro. Um abraço aí para a Roseli Maciel, foi companheira aí durante o tempo em que eu fui conselheiro lá da CEMIG Saúde
do Conselho de Ética da CEMIG Saúde, da Forluz, desculpa, fui conselheiro do Conselho de Ética da Forluz, mas também tem sido muito companheira aí na construção de alternativas para os planos de saúde, de previdência dos ativos e aposentados, principalmente no plano de previdência. Saudação aí para a Roseli, saudação aí para todos e todas que nos acompanham nessa live. Forte abraço, Roseli, e um abraço a todos que acompanham. Vamos prestar bastante atenção no que a Roseli tem a dizer, que os que vão suceder aí têm a dizer, porque é muito importante que a gente compreenda o que está em jogo. Um forte abraço e uma boa noite para vocês. Obrigada. Boa noite a todos. Eu agradeço a oportunidade de participar aqui. Bom, só fazendo uma apresentação rápida, eu trabalhei na CEMIG durante 30 anos, sendo 27 anos na Forluz, né? Desde 2018, eu estou como conselheira eleita, fui indicada pela EA, tá? Participei do processo eleitoral e estou no Conselho Deliberativo desde 2018. Bom, eu posso dizer que eu tenho verdadeira paixão pelos assuntos de Forluz, pelo tempo que eu trabalhei lá, tá? Bom, os conselheiros deliberativos, eu julgo muito importante esse encontro com os participantes, principalmente porque nós temos o dever de fidúcia, tá? Nós temos a obrigação de levar ao conhecimento dos participantes todos os assuntos discutidos, observando, às vezes, alguns assuntos que devem ter uma confidencialidade, mas a passar informações aos participantes sobre os assuntos de Forluz é a nossa obrigação, tá? E a CEMIG nos surpreendeu, nós estamos debatendo e discutindo as alterações regulamentares no Plano B, desde o final do ano passado. A primeira apresentação ao Conselho foi no final de 2020, né? E depois nós tivemos, já no início de 2021, nós tivemos a posse dos novos conselheiros que ganharam no processo eleitoral e indicados tanto pela BCF quanto pelo Sindeletro, e aí tivemos oportunidade de continuar o trabalho, a discussão, então, das alterações regulamentares. E há pouco mais de um mês, a CEMIG nos encaminhou ao Conselho Deliberativo via diretoria do Forluz, né, um pedido, então, de alteração no regulamento do Plano B, que não estava sendo discutido nos últimos meses, né, de abertura de migração de vitalício para cotas, tá? Em caráter opcional, tá? Mas isso, esse em caráter opcional, mesmo precisa ser, mesmo sendo, né, usando essa palavra opcional, ele precisa ser bem discutido, ele precisa ser bem entendido, né? E nós conselheiros entendemos que isso deve ser levado ao participante justamente para ele tomar conhecimento do que significa essa abertura de migração, tá? Das consequências. Nós precisamos ter estudos, embasamento técnico, os prós, os contras e, principalmente, nós precisamos observar o desejo do participante. Né? Então, eu acho que no decorrer da noite, nesse período que estaremos juntos aqui, nós vamos apresentar essas alterações regulamentares, tentar esclarecer o possível, tá? Tentar levar ao conhecimento do participante a importância de acompanhar os assuntos de Forluz, de buscar informações, de estar sempre atento, tá? Então, eu agradeço a oportunidade de participar com vocês, estarei à disposição, espero colaborar muito aqui. E agora eu vou passar a palavra, então, para o Guilherme, que é um conselheiro eleito, está comigo no Conselho Deliberativo desde o início do ano, tá? Eu sou conselheira titular, e o Guilherme também é conselheiro titular. Eu acho que a gente tem feito um trabalho muito importante, a gente tem feito um trabalho de discussão ampla, a Cláudia, que daqui a pouco se apresentará também a vocês, a Cláudia também tem ajudado muito, tá? A gente tem feito, eu falo que eu estou
fazendo um trabalho no Conselho Deliberativo nesse princípio de 2021 que está sendo gratificante. Tá? Agora sim eu estou cumprindo exatamente o objetivo pelo qual eu quis participar do Conselho da Forluz, que é discutir com respeito, com argumentos, os assuntos de Forluz e tendo a parceria e podendo contar com a colaboração das entidades da AEA, da ABCF e dos sindicatos, aqui representados então pelo Sindielé. Tá bem? Então, obrigado, Guilherme. Passo a palavra para você. Obrigada, pessoal. Obrigado, Roseli. Inicialmente, né, boa noite a todas e todos. Gostaria de cumprimentar os colegas da mesa, né, as conselheiras Roseli e Cláudia, né, os colegas Denis, Emerson e Arcângelo. E eu gostaria de, né, fazer um breve histórico do que a gente está preparando para essa live, para a gente iniciar os trabalhos. Acho que a gente vai precisar falar um pouquinho da história da Previdência, né, o que foi pensado como Previdência, né, o que é o nome Forluz, né, Fundação Forlo Minas de Seguridade Social. E a gente precisa passar por esse conceito, embora muitos aqui já tenham um grande conhecimento desse tema, mas é importante todos estarem todos muito cientes do tema. A gente tem que pensar, hoje existe uma tendência de financiarização dos planos, né, e partindo-se do princípio que previdência é uma preocupação mais com seguridade do que propriamente com rentabilidade, então nós temos que ter esse cuidado. A Roseli já pontuou aqui, né, nós estamos trabalhando nessas propostas de alterações do Plano B desde o início do ano, e a gente veio debatendo, veio discutindo, existem pontos de convergência, pontos que a gente acha importante estar alterando, vai ser bom para os participantes, vai auxiliar na tomada de decisões, mas existem pontos também conflitantes. Esses pontos, né, no nosso entender, eles reduzem direito dos participantes, e nesse sentido a gente não é favorável. É lógico que a gente pretende trazer esse debate, a gente quer levar esse debate para os participantes, para a categoria, né? Já estamos fazendo esse debate nas entidades, o Sindialetra, a BCF, a AEA está junto com a gente. Então, é importante todo esse conceito, passar por todos esses pontos. A Cláudia vai apresentar um simulador aqui que ajuda a gente a visualizar, né, o que é a diferença do vitalício, o que é a diferença de cotas, quais os pós e os contras, né, que a gente vai ter nessa eventual mudança. Conforme a Roseli pontuou, esse pedido de alteração, de migração ou até de extinção do vitalício chegou agora no mês de junho, então está com pouco tempo. Acho que a gente precisava de mais tempo para estar fazendo esses estudos, acompanhar, né, os estudos atuariais, para ter condições técnicas realmente de tomar essa decisão e fazer o melhor para cada participante. E aí dá a possibilidade para esses participantes, uma vez bem fundamentados, uma vez conhecendo todas as possibilidades, né, estar tomando essa decisão que se pretende que seja irretroativa, irrevogável. Então, para você tomar uma decisão sem volta, você tem que estar muito bem embasado. Então, essa é a nossa preocupação. Eu gostaria de perguntar para o pessoal se a Cláudia já está pronta para entrar com a apresentação. Boa noite, Cláudia. Vou passar a palavra agora para a Cláudia, né? Sejam todos bem-vindos. Estamos aí para fazer o debate. Boa noite a todas e a todos. Salve, Guilherme, Roseli, Emerson, Denis e Arcângelo. O objetivo dessa nossa conversa aqui não é esgotar o assunto Plano B numa live, porque isso é absolutamente impossível de se fazer, tá? As outras duas lives, nós trabalhamos muito em cima das propostas que o grupo de trabalho que veio trabalhando em 2019 e 2020
trabalhou, né? Essa live aqui, o objetivo dela é a gente trabalhar com alguns conceitos, tá? E mostrar como é que isso funciona na vida real, tá? Então, assim, eu vou passar breves telas, mas, assim, muito rapidamente, para alertar para alguns conceitos e mostrar para vocês qual que é os princípios que norteiam o meu trabalho, da Roseli e do Guilherme, né? Entendendo que muito do que a gente faz, tanto o Marco Túlio quanto o Maguinho, eles com certeza pensam da mesma forma que a gente, né? A gente tem a esperança de que a bancada dos participantes, vamos chamar assim, em uníssono, trabalhe para proteger o conjunto da nossa categoria, que é a nossa missão de fidúcia, como bem disse a Roseli. Vamos passar a tela, porque assim, a brincadeira melhor dessa live aqui é o simulador que a gente vai tentar mostrar para vocês como é que funciona. Vamos contar um pouquinho da história do Plano B, curto e grosso, tá? 1997, nós criamos o Plano A, ok? Saudado, específico para quem já estava aposentado ou muito perto de aposentar, e criamos o Plano B, que era um plano de contribuição variável, o nome técnico dele era isso, né? Que é capitalização individual e benefício vitalício depois da concessão. Isso mudou a partir de 2009, sendo possível também a concessão através de cota, tá? Em 97, tinha duas modalidades de concessão, a vitalícia e a por prazo determinado, renda certa, 10, 15 ou 20 anos. Em 2009, foi introduzido a possibilidade de cota. Em 97, meus amigos, nós que construímos esse plano, a gente colocou ali naquele regulamento e no estatuto da fundação algumas salvaguardas negociadas com a patrocinadora e assinadas por ela. A primeira e a mais importante é o parágrafo 1º do nosso artigo 71 do Plano B. Ele diz, né, está textual, que nenhuma alteração poderá reduzir os benefícios já concedidos, nem os benefícios já regulamentados para os participantes inscritos até a data da alteração. Me parece que no Brasil, acho que é o único plano, talvez um dos únicos, que tenha esse conceito de direito adquirido. O direito adquirido não é aquele acumulado até a data da mudança. O nosso direito adquirido não pode mudar benefício, reduzir benefício regulamentado para quem está inscrito no plano. É o respeito estrito ao contrato previdenciário. Não é isso, Roseli e Guilherme? Sim. Uma outra coisa é o seguinte, foi negociado também que o participante, o patrocinador, não teria voto de Minerva no Plano B, em nenhum assunto que diz respeito ao Plano B. Por que foi feito isso? E por que no Plano A ele tem? Porque, se vocês olharem o regulamento do Plano A, responsabilidade de déficit é do patrocinador. Em relação ao Plano B, mais de 70% do risco do plano é dos participantes. Ok? Então, não é justo que o participante corra todo o risco e o patrocinador faça a gestão. Então, o voto de qualidade, eles não têm por conta disso. Pode passar, Marcelinho? Estou acabando, pode falar. E uma outra coisa, né, é que estava no regulamento do plano, isso foi tirado, que nenhuma alteração na taxa de juros e na tabela de mortalidade poderia ser aplicada ao participante em menos de um ano da data da aposentadoria dele. Para o que isso serve? Guardem isso na cabeça quando a gente for fazer simulação, tá? Para evitar que a pessoa acorde com benefício de 5 mil reais, durma com benefício de 5 mil reais e acorde com um de 4.800. Na brincadeira de uma mudança de tábua de mortalidade ou numa mudança de taxa de juros, ele perde 200 reais para o resto da vida, e isso é muito dinheiro, tá? Uma outra coisa que está no nosso estatuto é que o seguinte, a CEMIG
pode pedir retirada de patrocínio, mas essa retirada tem que ser aprovada por 2/3 do Conselho. E eu tenho absoluta certeza que 2/3 do Conselho a CEMIG não tem. Tá? Duvido muito que algum participante, algum eleito vá votar numa retirada de patrocínio. E o próprio consultor que estava trabalhando com a gente lá dentro do Conselho apontou isso. A CEMIG, para retirar o patrocínio, tanto do plano A quanto do plano B, ela vai ter que usar uma medida de força e pode ser questionada judicialmente. Isso foi para que a gente tivesse alguma proteção. Em 97, a gente tinha uma diretoria, um contexto, uma conjuntura, e a gente sabe que nossa preocupação não era em 97, era com o futuro. Vocês sabem por que a gente fala que é previdência? É para isso, prever. Então, você tem que trabalhar hoje vendo o futuro, e não o futuro de 5 anos, é o futuro de 20, 30, 40. Então, lá em 97, a gente previa que a gente precisava de salvaguardas para proteger os nossos participantes. E eu queria trabalhar com um risco, com um conceito aqui que todo mundo confunde, eu já ouvi muita gente falar isso, que planos vitalícios têm mais risco do que o plano de cota ou do plano de prazo indeterminado. Eu vou dizer para vocês, e qualquer atuário desse país e de fora desse país, desconfio de Marte também, se lá tiver por lá atuário, tá? Que eles vão atestar para vocês que o risco de qualquer plano de previdência é rigorosamente o mesmo, independente da modalidade. E que risco é esse? Rentabilidade pode subir, pode descer. Longevidade, a gente pode viver mais, pode viver menos. Um risco de uma invalidez, um risco de crescimento salarial, que é o risco bom se o sindicato conseguir uma negociação boa, e um risco ruim se ele não conseguir. Rigorosamente, esses riscos são iguais para cota, para vitalício, para benefício em prazo indeterminado, todos, o risco é igual. Pode passar, Marcelo? Então, qual que é a diferença, gente? Qual que é a diferença? Está aqui. No caso dos planos que têm renda vitalícia, tá? O risco é compartilhado entre os patrocinadores e os participantes. Tá? Vamos pensar no plano A nosso, não, porque no A o risco é 100% do patrocinador. Mas vamos pensar no plano B. Se a parte vitalícia do plano B tiver algum desequilíbrio e gerar déficit, a CEMIG tem que pagar 50% da conta. Tá? No caso do plano de cota ou de renda certa, se houver algum risco ali, ou se o participante viver mais do que o programado, ou se a rentabilidade for menor do que a esperada, o ajuste é feito na conta dele, 100% na conta dele. Significa que o risco é melhor? Não. Só significa que no vitalício eu compartilho o risco e no cota ou no prazo indeterminado o participante paga sozinho. A gente pode chamar esse risco também de custo pós-emprego, certo? No caso da patrocinadora, ele olha para um plano e fala: eu estou correndo o risco de ter que pagar um déficit. Prefiro não correr. Tá? Pode passar, Marcelo. Pode passar todas essas próximas telas, que acho melhor a gente trabalhar com isso no simulador. Pode passar, Marcelo. Isso aqui é fundamental. Eu, Guilherme, Roseli, e em grande medida os demais companheiros de conselho, a gente trabalha com alguns conceitos fundamentais. Primeiro, doutrina previdenciária. O que a doutrina previdenciária diz? Traduzindo, você tem que proteger os mais vulneráveis. E quem são os mais vulneráveis? São os idosos que não conseguem prover seu sustento no mercado de trabalho ou os inválidos. Ok? A previdência é isso. Eu vou prever que um dia eu posso não ter condição física de prover o meu sustento. Ou eu posso sofrer um acidente
e não conseguir prover o meu sustento. Previdência é isso, é você criar mecanismos de proteção para o momento de vulnerabilidade. Reduzindo, muito reduzidamente, tá? Essa é a essência da doutrina previdenciária. Uma outra coisa que nos norteia, toda alteração de plano de previdência tem que trazer melhoria para os participantes. Tá? Tem uma tendência que diz, não, você tem que proteger o plano. Eu tenho que proteger o plano para proteger o participante. Eu não posso proteger o plano em detrimento do participante, pelo menos do ponto de vista dos participantes. Esse é nosso princípio. Ok? Nenhum direito a menos. Ainda que nós não tivéssemos o nosso artigo 71, parágrafo 1º, que eu já mostrei para vocês, por dever de ofício, não dá para a gente aceitar que o nosso contrato previdenciário vai ser rebaixado. Impossível da gente aceitar isso, ok? E uma outra coisa, que é um princípio que a gente precisa debater dia sim, dia também, né? É a transparência total. O que isso significa? Para nós, né, Guilherme e Roseli, significa o seguinte, todos os participantes da Forluz têm que entender como é que funcionam as regras do jogo. E não cabe a nós, conselheiros, dizer o que é melhor para um ou para outro. Cabe a nós explicar como funciona. E eu já digo de antemão que não existe plano de previdência perfeito. Eles têm características diferentes, tá? Eles têm uma parte boa ou uma parte não tão boa, e as pessoas têm que conhecer exatamente isso para poder se encaixar. Tá? Eu queria... Se você... A gente, o máximo que nós chegamos perto de criar um plano que podia se juntar o que tem de bônus vitalício com quem tem de bônus na poupança individual foi o plano de contribuição variável, que foi o nosso plano B. Ok? Então, você tem uma poupança individual, te dá flexibilidade, mas te protege na velhice a renda vitalícia. Tem problemas? Tem. Porque, como eu disse, não tem plano 100% perfeito. Tá? Vocês têm que conhecer o cardápio para poder fazer uma escolha, sabendo que ela, em grande parte, é irreversível. E uma outra coisa que nos norteia é que a gente precisa de seguir a doutrina, a legislação de previdência. Eu fico muito, desculpa o termo, eu fico muito invocada. Porque, assim, você tem uma legislação e o que as pessoas fazem e vêm fazendo é, a cada dia, andar um pouquinho, flexibilizar um pouquinho essa legislação, dar um jeitinho. Quando você olha aquilo que diz a lei, daquilo que muitas entidades estão praticando, vai distância daqui à Lua. Né? E se uma coisa eu aprendi, já falei isso para vocês, é que toda vez que se flexibiliza a lei, ou flexibiliza a resolução, ao fim e ao cabo são os participantes que são penalizados. Sem exceção. Você pode ganhar no curto prazo, mas no médio e longo a gente leva na cabeça. Porque aquela história, mas por que você está mantendo, quer respeitar a lei agora, se lá atrás você flexibilizou? Então, o melhor é não flexibilizar, porque a gente tem muito pouca proteção nesse sistema. E se a gente ainda concorda em flexibilizar a pouca que tem, a gente acaba sem proteção nenhuma. E agora eu vou falar sobre a proposta que a CEMIG fez, e foi a CEMIG que fez, tá? Para abrir a migração de vitalício para cotas. E eu vou deixar claro o seguinte, a proposta da CEMIG era impedir que houvesse opção por vitalício no plano B. Tá? Por força do artigo, parágrafo 1º do artigo 7.1, ela sabe que não podia fazer, tá? Sabe que isso seria judicializado, e eu entendo que isso era o bode na sala. Quem acompanha a negociação sindical sabe o que é o bode na sala.
Você coloca uma proposta tão ruim, todo mundo olha e fica horrorizado com aquilo ali. No final das contas, você retira aquela proposta e passa o que originalmente era a intenção da patrocinadora, que é exatamente isso aqui. Qual que é a proposta que a Forluz está desenhando para atender a demanda da CEMIG? Primeiro, após isso tudo que a gente está... Essa proposta de migração tem que ser aprovada pela Previc, tá? 6 meses após a aprovação, até 6 meses, a diretoria executiva da Forluz pode abrir um prazo de migração do vitalício para a cota por um prazo de 3 meses, podendo ser ampliado por mais 2 meses. Significa, gente, que o Conselho pode aprovar alguma coisa hoje e dar um cheque em branco para a diretoria executiva colocar em vigor quando ela assim o desejar, ou quando for mais palatável, tá? Pode passar, Marcelo. O plano B hoje ele tem um pequeno déficit de 45 milhões, pouco mais 45, 50 milhões, tá? Hoje, esse déficit não precisa de ser equacionado, porque ele está no limite suportável que a legislação determina. Só que quem for mudar de plano vai ter que ter descontado na sua reserva a parte do déficit que lhe caberia se no plano estivesse. A mesma coisa de eu romper uma sociedade e se a sociedade está em déficit, eu tenho que pagar para quem ficar, tá? Pode passar, Marcelo. Estou terminando. Hoje, já falei, não tem... E a CEMIG vai ter que contratar esse déficit correspondente, só que ela não paga à vista, ela pode pagar em até 240 meses. Da reserva do participante que migrar, vai ser descontado à vista. A CEMIG pode contratar por um prazo maior e 200, vai o quê? Em torno de 25 milhões para a CEMIG. Não é um custo barato, não é um custo caro para ela transferir o risco para nós participantes. E uma coisa curiosa, a transação é irrevogável e irretratável. Uma vez feita, não volta atrás. Vocês já repararam que quando o cota foi introduzido, ele foi introduzido dizendo assim, em qualquer momento o participante pode optar por voltar para o renda vitalícia. Foi assim que foi criado em 2009. Em 2015, se não me engano, isso foi mudado. O participante hoje tem apenas 2 anos para escolher voltar para o vitalício. E no caso desta migração, nem isto. É irretratável e irrevogável. E é sempre no sentido de vitalício para cota, nunca ao contrário. Tá? Pode passar, Marcelo. Por que nós tivemos... Nós estamos discutindo isso porque é uma solicitação da CEMIG, o Emerson já falou muito bem sobre isso. Isso significa eliminar custo pós-emprego, transferindo os riscos para os participantes. Gente, quando alguém falar que plano CD não tem risco, aguarde o simulador que vocês vão ver onde é que está o risco. De novo, o risco é o mesmo. A única coisa que a gente está discutindo aqui é quem paga. No vitalício, metade a conta da CEMIG, no cota, 100% da conta, para mais ou para menos, é do participante. Tá? Não existe nenhum estudo feito até agora sobre o impacto da migração, de quem migrar, quanto vai ficar, como é que vai ficar isso para a parte vitalícia do plano. E aí, essa coisa de, mas isso é vitalício. Desculpa, é opcional. Verdade. Agora, qual o impacto da saída de algumas pessoas que vai deixar no plano vitalício? O plano vitalício, ele te dá proteção vitalícia porque ele transfere renda, é tipo um seguro de carro, tá? Aqueles que bateram o carro vão receber recursos daqueles que não bateram, porque um plano vitalício, ele é um plano de proteção coletiva, não é de risco individualizado.
Então, assim, tem que fazer um estudo sobre qual o impacto disso. Pode passar e estou terminando, para a gente passar para o simulador. Tá? Uma outra coisa que eu acho que a gente tem que chamar a atenção é o seguinte: o plano B, tá? Você não tem o dinheiro, o investimento, essa parte aqui é cota, essa parte aqui é vitalício. Não, o investimento é um só, tá? E não tem divisão, a gente chama isso tecnicamente de segregação de ativos, tá? E muito do que a gente tem hoje de rentabilidade deste plano, inclusive o de cotas, tem a ver com títulos públicos marcados pelo vencimento de muito longo prazo. Todo mundo sabe que quanto mais investimento de longo prazo a gente tem, maior a rentabilidade, tá? Está muito lastreado no que a gente tem ou comprou para segurar a parte vitalícia deste plano, tá? Uma outra coisa curiosa é que a legislação não permite mais que a gente compre títulos públicos, principalmente, marcados a longo prazo. Todos eles têm que ser marcados a mercado, o que traz para o plano uma oscilação muito grande. Um dia ele pode subir muito, outro dia ele pode descer muito, tá? Pode passar, Marcelo. Bom, isso eu já falei, pode deixar, pode, não sei se vai, instável o plano vitalício, essa migração, é um cheque branco para a diretoria, e a gente, nós estamos, neste momento, estudando alteração de taxa de juros no plano A e B, e aí eu vou marcar uma migração no escuro, e por isso essa história de 6 meses, daqui a 6 meses a gente vê como é que fica. Mas daqui a 6 meses eu estou delegando para a diretoria executiva fazer isso. Isso não passa mais no conselho. Realmente, eu não me disponho a passar esse cheque em branco para a diretoria. A gente pode até, clareado as questões, no ano que vem a gente analisar isso já com o cenário definido. Tá? Pode passar. E eu acho que eu acabei. Pode passar. Pronto. O que nós fizemos até agora? Tá? Nós trabalhamos no que é essa proposta da CEMIG, os riscos de plano A, risco vitalício, risco cota, e eu queria mostrar para vocês, passa a primeira planilha, antes dessa, Marcelo, é essa aí. Isso daqui, vou falar 2 vezes, para ninguém depois me cobrar isso amanhã, tá? Isso aqui é um simulador, ok? Que mostra como funciona plano vitalício e como funciona plano de cota. Isto não é um simulador da Forluz, tá? O problema, meus amigos, é que vitalício e cota funcionam da mesma maneira em qualquer lugar. O que muda são as premissas e os regulamentos dos planos, tá? Então, o que esta planilhazinha faz? Ela compara a concessão de um benefício vitalício com a concessão do benefício em cota. Tá? E eu quero falar uma coisa para os meus queridos amigos que estão nos ouvindo. Quando a gente faz simulação de benefício, a gente usa a taxa de juros que a Fundação está usando neste momento. E usa a taxa de rentabilidade sem a inflação. Porque o pessoal vai lá na rentabilidade da Forluz e diz assim, nós rendemos 10%. Não. Desses 10%, uma parcela grande é inflação, é correção monetária. Os juros é uma outra coisa. É a mesma coisa da Selic, né, Guilherme? Selic está 10%. Quanto que é juros e quanto que é inflação? Toda vez que a gente faz simulação de benefício, a gente usa real, juros real. A gente despreza a inflação para não dar distorção. Tá? Eu já vi gente fazer simulação que usa taxa de juros para calcular o valor do benefício e a rentabilidade é com a inflação. Aí fica fácil. Porque aí você consegue uma rentabilidade completamente artificial.
E o Guilherme é que entende disso pra caramba, né, Guilherme? Vamos lá. Olha aqui, esse companheirinho ou companheirinha, ao final da vida dele lá no plano B, ele tem no saldo da conta dele R$1 milhão. Ô Marcelo, onde está a rentabilidade aí? Vamos usar a rentabilidade que a Forluz usa hoje. 5,3. Plano A, plano B, desculpa. 5,3. Dá um enter aí. Ok. Olha ali onde está a taxa de juros atuarial. Item 10. Aí. Linha 10. Bota 5,3 aí também, por favor. Ok. Gente, o que isso mostra para a gente? Um participante, ok, que tem uma reserva de R$1 milhão, ele tem uma idade de 52 anos, uma expectativa de vida de 33, ok? Eu estou fazendo a conversão de saldo de conta em benefício vitalício, considerando uma tábua de mortalidade que a gente chama de AT2000. O que essa AT2000 diz? Diz que se o camarada tem 52 anos, ele tem uma expectativa de vida de 33. Isso é expectativa, não vou dizer que ele vai viver 33, não, tá? E que ele vai deixar 60% de pensão para a esposa, que é 5 anos mais nova que ele. Eu converti, o cálculo é feito assim, pode mudar os parâmetros, mas a conta é rigorosamente a mesma, e essa pessoa tem uma renda vitalícia de R$ 4.695,19. Claro? Certinho? Agora, vamos transformar esses R$1 milhão em renda por cota? Vamos lá? Baixa aí um pouquinho, Marcelo, só para o pessoal ver. Pode subir mais um pouquinho. Olha lá. Não, sobe. Aí, desce aqui. Eu não estou conseguindo mexer, o Guilherme. Pode baixar um pouquinho, Marcelo? Eu quero ir lá para a linha 30. Aí. Vamos fazer uma renda por prazo indeterminado? Aqui a gente pode pegar na Forluz um percentual de 1 a 1%. Já estou considerando a alteração de 1%, né, Roseli? Aprovada por nós. Então, eu vou usar... 0,1 a 1. É de 1 a 1. 0,1 a 1. Tá? Eu vou usar aqui a mesma, como se a taxa de conversão, o percentual de cota, fosse a mesma que eu estou usando para o vitalício. Então, põe aqui, aí 0,43. Isso, dá um enter. Olha lá. O benefício em vitalício é 4.695. Volta lá, pode passar a planilha. E o benefício em cota, 4.300. Usando as mesmas taxas de juros, o mesmo percentual, como se... Aí vocês vão me perguntar, mas por que o vitalício é um pouco maior do que o cota? Exatamente porque no vitalício você está compartilhando o risco com a massa toda, tá? E no cota você tem um benefício individualizado, tá? Nós estamos considerando que a rentabilidade média vai ser de 5,3. Passa essa tabelinha para as pessoas entenderem o que vai acontecer com o benefício de cota. Pode passar, Marcelo. Vamos lá para... Ó, vai lá. Pode baixar. Aqui, ó. Eu já estou considerando recebendo o 13º, tá? Tá dobrado. O benefício dessa pessoa reduziu em 0,41%. Olha, veja bem vocês. Ok? Eu retirei 0,43 e rendeu 0,43 ao mês. E ainda assim o meu benefício sofreu uma pequena redução real. Não estou trabalhando com inflação aqui, como eu já lhe disse.
E este comportamento, ele vai ao longo dos anos. Pode passar. Pode passar. Então, ele vai caindo se a rentabilidade for constante. O que ocorre é o seguinte, o que as pessoas falam é o seguinte, ó, pode passar mais. O benefício dessa pessoa vai caindo um pouquinho a cada ano, tá? Mas eu ainda tenho reserva. O que as pessoas dizem? Opa, então é muito legal, porque eu consegui ter um benefício, ainda que ele seja menor do que o vitalício, e ainda que ele vá caindo a cada ano, mas ao final da minha vida eu ainda tinha um saldo para deixar de herança. É verdade. É verdade. Tá? O grande problema é o seguinte, volta lá para cima e vamos mudar parâmetro. Volta lá. Aqui onde está a rentabilidade de 5,3, coloca uma rentabilidade de 4,5. Ok, agora vamos ver o que acontece no benefício da pessoa. Pode passar a tabela. Ok, lembra que a perda era de 0,41? A rentabilidade baixou, a perda é de 1,20. O que acontece? É esse risco que nós estamos falando. Se você tem uma queda de rentabilidade no plano BD, a vitalícia, você vai gerar um déficit e a CEMIG paga metade. Aqui, se a rentabilidade baixa, o déficit você paga sozinho através da redução do seu benefício. Pode ser uma boa? Pode. Não tem essa coisa da pessoa, mas um é melhor do que o outro. Não. As pessoas têm que entender que funciona assim. Tá? Então, assim, qual que é a natureza de um benefício, de um benefício por cota? Ele vai abaixando ao longo do tempo, tá? E o risco é todo do participante. Vamos fazer um exercício legal. Pega essa rentabilidade aí, Marcelo, e bota 6%. 6%. Agora, olha cá. Eu estou pegando 6% e estou retirando, baixa um pouquinho. Ó, eu estou pegando renda a uma cota de 0,43 ao mês. Eu estou tendo uma rentabilidade boa, 6%, uma rentabilidade muito boa, e estou tirando 6%. Volta lá naquela que estava lá, Marcelo. Aí. O que vai acontecer com o benefício da pessoa? Pode passar, para vocês verem como é que funciona. Eu estou tirando menos do que está rendendo. Opa, o risco é legal, porque significa que eu estou tendo um crescimento no meu benefício. Tá? Agora volto e vou fazer o último exercício. Aqui onde ali está 0,43, ali, qual que é a média que as pessoas hoje na Forluz tiram de cota? 0,8. É a média, né, Guilherme e Roseli, que apresentaram para a gente? Olha aqui, está rendendo 6 e eu estou tirando 0,8. Vamos lá ver o que acontece com o benefício desse moço. No primeiro ano, ele já perdeu 4,66. Real. Esquece a inflação. Não vale você ir lá na rentabilidade da Forluz e dizer assim, ela rendeu 10. Não, ela não rendeu 10. Você retira a inflação e vê quanto ela rendeu. Tá? Então, assim, ele tem um benefício grande no início, porque ele está tirando 8,8 do saldo de conta e esse benefício vai diminuindo muito mais rápido ao longo da vida dele. Ainda assim, para por aí, Marcelo. Ainda assim, ok? Ele, se falecer nessa idade aí, tá? Ele ainda tem um benefício que começou com 7 mil, o benefício dele é de 2, e ele ainda vai deixar para o espólio dele, se ele não tiver esposa ou se não tiver filho inscrito, de 249 mil reais. Qual que é a discussão aqui? Quem você quer correr o risco ou você não quer correr o risco? A discussão é simples assim.
eu quero ter um benefício maior, pegando um saldo maior, sabendo que eu vou ficar sem benefício lá na frente, ou ele vai ser, meu padrão de vida vai reduzir bastante, ou não. Tá? Eu quero ter um padrão de vida constante, sem correr risco, sem sobressaltos, sabendo que se tiver um déficit no plano por rentabilidade ou longevidade, a CEMIG paga metade da conta, ou não. Ok? A discussão é exatamente essa. A única coisa que não é possível, tá, é eu ter o risco compartilhado com a patrocinadora, que é um plano benefício definido, e ter saldo de conta individualizado, que é a junção de tudo que todo mundo quer, o sonho dourado. Tá? Não existe isto. E aí é o seguinte, quando eu falo que vocês têm que... o cara quer uma taxa de juros de 2% ao ano, beleza. Marcelinho, pega ali o item, a linha 4 e bota, em vez de 6, 2,5. É sacanagem com o participante, né, gente? Não é não, Guilherme? Ô, Cláudia, só na simulação, hein, pelo amor de Deus. Volta lá para ver. Baixa lá, Marcelo. No primeiro ano, esse moço já perdeu 8% real do benefício dele. Real. Tira a inflação daí. Tá? Olha, gente, o que é o seguinte, se é verdade o que patrocinadoras e alguns conselheiros dizem de que está previsto queda da rentabilidade da taxa de juros e aumento da longevidade, se isto é verdade, ok? Não dá para você fazer simulação com uma rentabilidade de 5%. Ou você pressupõe que a rentabilidade vai baixar e faz uma simulação como esse companheiro pediu, mas ele estressou muito, né? 2,5 é difícil. Aí fecha a Forlus. Tá? Ou você não pode ter dois discursos. Ok? Ou vai baixar mesmo, e aí você tem que falar para o participante, neguinho, é o seguinte, vai baixar, você quer assumir esse risco todo para você? Fica à vontade. Ou a gente pode dizer, olha, vai baixar, mas você pode compartilhar com a CEMIG. O participante pode dizer o seguinte, olha, eu sei que vai baixar, eu sei que vai correr risco, eu sei que meu benefício tende a ir diminuindo a minha vida, mas eu quero deixar espólio para os meus filhos. Tá? Lembrem que a rentabilidade aqui é média. Na verdade, ela sobe e desce. É um cavalinho que pula para cima e pula para baixo. Tá? Então, assim, características de quem escolhe planos CDs ou cota. Quem gosta de correr risco. E tem pessoas que gostam de correr risco. Tem pessoas que dizem assim, olha, eu prefiro ter uma possibilidade de ter a redução do meu benefício e eu lá na frente vou deixar algum espólio para o meu filho. Eu estou falando de espólio ou de renda, tá? Porque a esposa tem direito à renda vitalícia, não. Tem renda enquanto tiver dinheiro. Tá? Eu não quero muito, não. Vamos... Peraí, o Ricardo está falando o seguinte, que a média de retirada por cota é em torno de 0,8 é o estudo que a Forlus fez, porque, Ricardo, é o seguinte, tem muita gente que, quando o plano de cota entrou, permitia saque de até 2%. Tá? Depois é que diminuiu para 1%. Então, você tem gente que pega 0,5% e gente que pega 0,2%. Na média, 0,8%, tá? Uhum. O Márcio Santos está falando que, no caso da vitalícia, o saldo some.
Na verdade, Márcio, o saldo não some, não, tá? Passa lá por... E outra coisa que eu acho uma delícia, o pessoal fala, o dinheiro fica para Forluz. Então, vamos lá. Quando eu falo dessa expectativa de vida, olha lá, idade atual, 52 anos, expectativa de vida, 33. Isso é média, porque a rigor, nem eu, nem vocês sabem que dia que vai morrer. Se eu soubesse, né? Não sei se eu queria saber, não, eu sou muito ansiosa para isso, acho que prefiro não saber, né? Eu estresso se eu souber. Então, quando a gente fala que a expectativa de média é 33 anos, essa pessoa aqui, ela pode viver até os 90, ou ela pode morrer antes. Quando a gente fala média, significa o seguinte, quem morrer antes vai deixar remanescente para pagar o benefício de renda vitalícia para quem morreu depois. É um coletivo, por isso que eu comparo com o seguro de vida, né? Todos estão se protegendo com a garantia de renda vitalícia. Quando eu individualizo a reserva, você não tem mais garantia de renda vitalícia, porque o seu benefício vai durar enquanto tiver dinheiro, e o dinheiro vai ter dependendo da rentabilidade. Tá? O Jandre está perguntando qual que é o índice que a Forluz usa, o INPC. Inflação medida... INPC ou IPCA, Guilherme e Roseli? IPCA, né? É IPCA. Ela corrige o seguinte, ela pega a média, ela pega de janeiro a dezembro o IPCA e corrige em janeiro. Tá? Agora, não confunda correção monetária com rentabilidade. A gente não usa correção monetária para trabalhar com isso aqui. Tá? Vamos fazer um outro exercício, eu não quero me alongar muito, não. Põe a outra planilha que eu vou fazer o raciocínio ao contrário de vocês. Abre aí um pouquinho, Marcelinho. Essa aqui é uma planilha legal. Quer dizer, legal acho eu, né? Ela pega um benefício de renda vitalícia e calcula quanto de reserva eu tenho. Meninos e meninas, deixa eu falar uma coisa para vocês. Reserva matemática não é saldo de conta. Vou falar de novo. Reserva matemática de planos de benefício definido não é saldo de conta. Saldo de conta, esse conceito de saldo de conta está dentro dos planos CDs. Tá? Dentro de plano BD existe um mútuo. Tá? E não existe dinheirinho carimbado da Cláudia, do Guilherme e da Roseli. Não existe isso, é um mútuo. Tá? Como é que a gente faz para individualizar uma reserva que é coletiva? A gente os atuários usam um artifício técnico, e é artifício, para poder enxergar essa reserva que, a rigor, ela não existe. E por que ela não existe? Por aquilo que eu acabei de falar um minuto antes. A rigor, ninguém sabe o dia que vai morrer. E para individualizar a reserva, eu vou ter que definir a data da morte do sujeito. Ok? Vamos lá fazer um exemplo disso. Esse moço aqui, na verdade, esse moço tem um benefício vitalício de R$5.000. Está ali na linha 12. Estão vendo? Essa pessoa tem 65 anos de idade. Está lá em cima. Ele deixou uma pensão, 60% vai para a esposa, quando ele morrer, e ele é 5 anos mais jovem, mais velho do que essa esposa que ele tem. Se ele tem 65 anos de vida, ele tem uma expectativa de vida de 21 anos, está ali na linhazinha 9. Agora, meninos, vamos entender isso. É expectativa de vida. Eu não sei, a rigor, que dia que esse moço vai viver ou vai morrer. Se essa pessoa for daqueles
que vai viver até os 90 anos, ok? Na hora que eu calculei a reserva matemática, na hora que eu individualizei aquela reserva, aquela coletiva, ele recebeu menos dinheiro. Porque eu estou dizendo que ele vai viver até os 21. Tá? E até os 21, eu falei 90, ele viveria mais 3 anos. Em compensação, se esse moço viver até os, em vez de 21 anos, 10, tá? Eu dei mais dinheiro para ele do que, a rigor, a expectativa de vida diz que tem. Lembra que eu falei que individualizar a reserva em benefício definido é um artifício técnico, que as pessoas teimam em dizer que é o meu saldo no plano BD. Não existe saldo de conta em plano BD. O saldo é coletivo, mutualista e faz a transferência que a gente chama de risco. Risco de quem viver mais para risco de quem viver menos. Mal comparado, vocês me desculpem a comparação chula, é o mesmo risco que quem de um seguro de carro, porque quem teve o carro batido e perda total vai receber o carro integralmente, tá? Daquele outro que pagou o seguro e não teve o carro batido. Por isso ele é mais barato, porque a gente está compartilhando o risco. Dito isso, vamos ver como é que funciona. Este moço com 5 mil reais, tá? Que tem a pensão e a esposa, eu vou converter o benefício dele com a mesma taxa que a Forluz usa para o cálculo dele, que hoje é 5,3. Isso aqui é a taxa de juros atuarial, a expectativa de rentabilidade. Isto não é rentabilidade, tá? Se eu fizer isto, ele tem uma reserva matemática. O nome técnico disso é provisão matemática de benefício concedido, de 914 mil reais. Opa, então meu saldo de conta é 914. Não, meu amigo, não é. Bota lá em cima, Marcelo, a idade dele como se fosse 78 anos. Olha o que aconteceu com a reserva dele. Com 65, era quase R$1 milhão. Com 65, baixou para 914. E o benefício dele continua R$5 mil. Quanto mais velho a gente é, menor o valor da nossa reserva. Tá claro? Você pode ter pessoas com o mesmo valor de benefício e a diferença da idade vai fazer com que você tenha uma reserva muito menor. Ok? Vamos transformar... Fala, Guilherme, por favor. Eu estou falando que nem papagaio. Me ajuda aí você, Roseli. Só uma sugestão para o pessoal visualizar. Coloca uma idade mais avançada, como se ele tivesse superado a tábua de mortalidade, para o pessoal ter ideia de como vai ser lá no finalzinho. Batata 88. Dá um enter. Olha, com 88 anos, essa pessoa que tem 5 mil de benefício está com 491.192. Sempre vai haver um saldo remanescente, saldo não, desculpa, uma reserva, tá? Por conta do seguinte, a tábua de mortalidade, ela sempre prevê uma sobrevida. Claro que quanto mais a gente vive, menor o valor da sobrevida, mas sempre tem. Coloca 92 anos aí para o pessoal ver. Baixou, ok? Mas ele ainda tem uma reserva. Quer ver a maldade, que é transformar isso em saldo em benefício definido? Coloca lá 70 anos, por favor, Marcelo. Vamos fazer um cálculo aqui. Eu estou transformando de forma artificial o benefício vitalício de 5 mil reais numa reserva.
dá 836.345. Vamos ver quanto que isso dá em benefício? Vamos transformar isso em cota, tá? Então, aqui, 0,43, esse 0,43 é a cota mensal correspondente a uma rentabilidade de 5,3. Pode aumentar, Marcelo, senão o pessoal não vai enxergar. Não, eu quero ver a tabelinha lá. Essa tabelinha aí. Isso, aumenta ela para a gente ver. Volta ela. Aí, aumenta ela para a gente ver. Olha que coisa curiosa. Essa pessoa tinha um benefício de renda vitalícia de R$5.000, tá? E agora ela passou para cota, usando a mesma cota, 0,3, que eu usei para transformar o benefício dele de vitalício para reserva. Usei artificialmente, o benefício dele é de 3.596. E este efeito do que é o compartilhamento e o indivíduo, tá? Quando a gente faz esse exercício, fica muito claro. Tá? Muito claro. Cláudia, só mais uma sugestão para ajudar a visualizar. Você consegue jogar esse valor agora, essa pessoa que eventualmente fizesse uma opção hoje com 70 anos para o cotas, quando ela chegar lá nos 92 anos, perdendo o mutualismo do plano atual no vitalício, quanto que ela estaria sacando ou quanto que ela teria de saldo? É só voltar na tabela anterior, Marcelo. Na tabela não, naquele quadrinho que você viu agora há pouco. Põe 70 aí. Isso. Volta lá. Naquela que você abriu, aí, e desce ela. Aí, ó. Esse camarada teria uma expectativa de vida até os 88 anos, Guilherme. Tá? Até os 88 anos, o benefício dele seria de 3.337. Ele vai reduzindo, e eu estou considerando aqui uma rentabilidade de 5,3. Vamos fazer a judiação que o nosso companheirinho ali pediu? Volta lá nos parâmetros e baixa a taxa de juros para 2,5 para a gente ver o que acontece. Ao contrário, aí. Quer ver? Deixa eu ver onde é que está essa taxa de juros aqui. Pega aqui, Marcelo. O que aconteceu aí na planilha? Deu tilt? Pega ali na linha 15, e bota 5,2. Deu probleminha? Dá um ESC, Marcelo. Dá um ESC que ele sai daí. Mas aqui, vamos fazer diferente. Nessa planilha aí tem lá embaixo, onde está a simulação 2, tem simulacão. Muda a planilha que a gente vai fazer isso. As planilhas dão tilt na hora pior do mundo. Aí, mesma coisa. Não, na mesma, Marcelo, no mesmo arquivo. Mesmo arquivo que você estava aberto. Isso. Olha ali embaixo. Está assim, simulação 2. Aí, beleza. Ele não abre não, né? Bom, gente, acho que deu para a gente explicar. Eu não vou brigar com planilha, porque a gente nunca sabe o que aconteceu com ela. O objetivo desse exercício, eu não quero me adiantar muito na hora, tá? Só serve para a gente demonstrar o seguinte: nós estamos falando de planos de previdência com funcionamento muito diferente uns dos outros,
Qual que é melhor? Cota ou vitalício? Não tenho a menor ideia, depende do perfil do participante. Contanto que ele saiba como funciona, para daqui a 10 anos não vir cobrar, se ele tiver no vitalício, por que ele não deixou saldo para os filhos, que eram maiores de 24 anos, ou se ele tiver na renda certa, por que o benefício dele está reduzindo? Renda por cota, tá? E não é uma questão de, você pode ir em qualquer simulador, eu acompanho o simulador de várias fundações, o funcionamento é rigorosamente o mesmo, porque nós estamos aqui falando de conceitos técnicos, né? Quando a gente fala de benefício definido, tem parâmetro técnico, contribuição variável, risco, isso não muda, são conceitos técnicos, tá? O que eu posso dizer para vocês é que plano de cota, ele vai ser endereçado para uma pessoa que tem um perfil que gosta de correr risco, ok? Ou que precisa de uma renda a curto prazo muito maior do que ele ganhava na ativa. Então, ele está trabalhando com uma renda, com um resgate grande nesse momento, sabendo que no futuro a renda dele vai ser bem pequena. Ou vai diminuir. Conseguimos consertar, Marcelo? Então, vamos fazer a maldade ali, ó. Ali no 15, na linha 15, em vez de 5,3, ponta 2,5. É maldade pura. Volta lá na tabelinha que a gente estava olhando. Aí, bota alto para a gente ver. Olha o que acontece. Ele tinha 5 mil em BD, ele passou para 3.596, e se a rentabilidade for baixando, pode baixar, Marcelo. Olha lá. Ele vai perdendo a bagatela de 3,15, né? Pode baixar. E vai chegar lá aos 88 anos de idade, como o Marcelo, ou como o Guilherme pediu, com benefício de R$ 2.021. Se ele morrer certinho nessa idade, Deus me livre, ele vai deixar para o filho dele, ou para o espólio, digamos assim, R$ 469 mil. Deixou, e se a escolha da pessoa é isso, né? O que acontece é que ele passou a maior parte da vida dele, como aposentado, tendo uma renda em queda, se a média do retorno de investimento foi 2,5. O que as pessoas de vez em quando fazem, né, Guilherme? A gente estava conversando isso outro dia, a gente pega, o pessoal vai lá na rentabilidade da Forluz e põe 10%. 10% de rentabilidade não significa 10% de juros real. Nós estamos falando de uma grande parte que é inflação e de uma outra parte que é juros. Para efeitos técnicos, a gente não pode fazer o que banco faz, né? Você rendeu 10%. Como assim 10%? Todo mundo está falando que está baixando, que a rentabilidade está baixando. Onde é que você arrumou 10%? Quando você vai olhar, você vai ver que rentabilidade, juros, foi 2,5%. O resto é inflação. Ok? Então, aconselho a vocês. Aliás, quem quiser prestar muita atenção, tem um dado dentro dos planos da Forluz que chama RMA, que chama Rentabilidade Mínima Atuarial. O que é a rentabilidade mínima atuarial? É a taxa de juros expectativa mais a inflação. Ok? A rentabilidade mínima atuarial é comparada com a rentabilidade bruta. Então, é juros mais inflação, eu comparo com juros mais inflação. O que eu não posso é comparar juros e juros mais inflação para fazer a rentabilidade. Aí eu estou criando uma expectativa de que eu vou render 10%. Nada nesse país rende 10% real. Tá? Gente, finalizando a nossa conversa, e eu acho que essa aqui é a primeira de uma longa série, tá? Porque brincar com esses simuladores,
faz a gente começar a entender como é que funcionam as regras do jogo. O importante aqui dessa conversa, primeiro, não existe plano sem risco. Tá? Se alguém me disser, não, mas não tem risco para patrocinador, aí eu concordo. Porque os planos de contribuição definida não tem risco para patrocinadora. Isso é um fato. Para o participante e para o plano é óbvio que existe. Tá? Qualquer atuário minimamente sério vai dizer isso para vocês. O gostoso, né, Roseli e Guilherme, é que o povo fala assim, não, você pode mudar de plano CD que você não paga déficit. Verdade. Você não paga déficit porque não gera déficit, porque seu benefício é variável. Eu posso reduzir o benefício em vez de você pagar déficit, e paga sozinho. Isso é bom ou isso é ruim? Eu não estou entrando no mérito do bom e do ruim. Eu estou dizendo que a vida é assim. Fatos da vida. Ô, Cláudia, vale a título de complemento da sua fala aqui, eu só vou relembrar exatamente por que foi criado o benefício em cotas, tá? Essa discussão começou no final de 2008, isso foi aprovado em 2009 no Conselho e depois encaminhado para a Previc. Na época, as pessoas, a gente está falando então de 2008, nós estávamos com 10 anos de criação do Plano B, tá, pessoal? Porque foi criado no final de 1997, em 2008, 10 anos de criação do Plano B. Naquela época, o participante questionava muito, ou o participante perguntava muito a respeito, na verdade, questionava, tá? O participante achava que o benefício no Plano B seria um benefício num valor baixo, tá? Porque era um plano, como eu já falei aqui, com 10 anos de criação. E uma outra característica é que a gente tem que lembrar também que várias pessoas, em 2008, estavam no plano A e B, porque tinham, então, migrado para o plano A, tinha uma reserva no plano A, benefício garantido do plano A, e estavam começando, então, um novo plano que tinha 10 anos, então, de criação. No plano B, consequentemente, era um plano que a pessoa não tinha os dois planos, consequentemente, ele ainda não tinha um montante para que lhe desse um benefício mais alto no plano B, tá? Então, esse foi um dos motivos para se criar o plano de cotas, por ouvir o participante reclamando que o benefício dele do plano B ainda era baixo. Bom, o entendimento, a leitura que eu faço disso é o seguinte: o plano B, ele é um plano com várias opções de benefício, gente, tanto é que é algo que o participante demora um ano imaginando, pensando o que ele vai fazer para escolher um benefício no plano B. Vitalício, ou cotas, ou agora eu tenho renda conjugada, que é metade cotas, metade vitalício. Mas a gente está falando, então, tá, com esse pedido que a CEMIG mandou, né, de alteração no plano B, a gente está falando de um universo de, se vocês me corrijam aí, mas em torno de 3.700 pessoas que recebem vitalício no plano B. E foi apresentado um estudo recente para a gente, tá? O que eu quero destacar aqui, pessoal, é que o participante que escolheu o vitalício no plano B, depois da criação do benefício em cotas, ele foi na Forluz, ele pesquisou, ele fez os cálculos e ele fez a opção, então, por ficar no benefício vitalício, ok? Assim como aquele participante que escolheu um benefício de cotas. Eu entendo que é muito individual e cada um tem uma situação financeira própria, cada um sabe exatamente como o que melhor lhe convém, né? Então, vamos lá. Esse participante que depois da criação do benefício em cotas fez todos os cálculos, optou, então, por ficar no vitalício, então ele já fez uma escolha, vitalício, ok? Agora, então, anos depois, nós vamos... a CEMIG nos pede para fazer essa alteração regulamentar e nós vamos perguntar de novo para esse participante se ele quer um benefício vitalício ou se quer já cotas. Ele já fez uma opção, gente, que era ficar no vitalício, tá? Que era um benefício que em 1997, quando ele migrou
do plano BD para o plano A e B, ou só para o plano B, tá? Ele já tinha na consciência, ou já tinha na perspectiva dele, de uma escolha de benefício vitalício também no plano B. Então, a nossa preocupação com esse universo, com esses 3.700, 3.600 participantes que estão no vitalício do plano B, é exatamente explicar isso. Você fez uma opção pelo vitalício, agora você vai ter que fazer de novo? Você vai ter que fazer uma escolha? Para mim, isso já está muito claro para o participante que ele já fez uma opção. Uma outra coisa que a gente tem que eu acho que nós precisamos observar, pessoal, a migração, essa abertura de migração, lembrando aqui, tá? A gente não está falando em aprovação, não, tá? Essa abertura de migração, mesmo ela sendo opcional, tá? Ela não prejudica o participante que vai optar pelo cotas. É o participante que vai optar por permanecer no vitalício. Essa é a nossa preocupação. Tá? Não é aquele que eu quero cotas. Se ele quiser cotas, é porque ele fez toda uma simulação, fez todo um estudo. Me parece que alguém fez um comentário aí de que eu fiz uma opção de benefício para ter sossego o resto da vida. Alguém fez esse comentário, eu estou vendo aqui o bate-papo, alguém fez um comentário nesse. E é exatamente nesse sentido. Ele fez uma opção para ter uma tranquilidade. Então, não nos cabe agora colocar o participante nessa situação de escolha. Ele já fez uma escolha, tá? Um outro detalhe que alguém perguntou aqui, que eu fui anotando algumas perguntas, mas eu só quero lembrar, Cláudia, não é só lembrando, tá? Quando a gente fala em 2 anos para o participante escolher, optou, ele sai. Hoje não é assim mais, tá, gente? Ele não tem 2 anos para fazer a escolha, se quer cota vitalício, não. Ele tem 2 janeiros. Então, dependendo do período que ele saiu, que ele requereu o benefício primeiro, ele tem 2 janeiros, são 2 anos. Então, se hoje nós estamos em junho, eu, participante, vou lá escolher um benefício hoje na Forluz. Eu tenho, então, 1º janeiro de 2022, depois eu tenho 2º janeiro em 2023. A partir de 2023, eu, então, tenho que efetivamente respaldar essa minha escolha, tá? Essa questão de poder mudar, estar em cotas e passar para o vitalício a qualquer momento, isso é para quem fez a opção de benefício antes de 2015, 2016, tá? Depois disso, ele não tem essa opção mais, não. Tá? Um outro questionamento que alguém, só um rapidinho, Cláudio, que eu só anotei aqui que alguém fez, foi se os participantes terão direito, está em vitalício, se eles terão direito a saber qual que seria a reserva deles, ou a conta de aposentadoria. Sim, tá? Se isso passar no Conselho Deliberativo, a gente vai ter que ter esses cálculos. Mas, de novo, pessoal, nós, do Conselho Deliberativo, não temos os cálculos, não temos uma nota técnica, não temos um estudo para poder até passar informações maiores a respeito, ou melhores, a respeito desse pedido que a CEMIG fez. Isso demandaria um tempo, demandaria estudos, demandaria conversas amplas com os participantes, tá? Porque, como a Cláudia já citou aí, o artigo 71 garante ao participante que ele não deve ter, deve ter o direito dele garantido no plano B. Tá? A gente não pode fazer uma mudança com relação de alteração ao regulamento. O que incomoda, viu, Roseli e Guilherme, é o seguinte: eu acompanhei nesses meus anos de vida lá na ANAPAR e aqui dentro da Forluz muitos processos de migração. Nenhum deles acontece com esse assodamento que a Forluz está propondo e que a CEMIG está demandando. Exatamente. Porque nós estamos, não é falando de mudar regulamento, nós estamos falando de estudos técnicos que a Forluz não fez e não tem tempo hábil de fazer bem feito. Não tem. Em 1997, a migração dos planos em 1997, ela foi quase que um nascimento, gente. Ela demorou mais de 9 meses para se chegar à conclusão de que deveriam. Então, a gente não poderia. Seria uma irresponsabilidade da nossa parte, tá? Alguém fez uma outra pergunta aí, acho que o Tarcísio fez um outro questionamento com relação a votar por unanimidade. Tarcísio, são 3 conselheiros eleitos, tá?
eu sou uma conselheira eleita, o Guilherme também, a Cláudia é suplente do Guilherme. Eu não tá? voto. Sim, a Cláudia não tem voto, tá? Embora ajuda bastante, né, Cláudia, nas discussões. Né? E nós Fala temos um outro demais, né? conselheiro... Você quer dizer? E nós temos um outro conselheiro eleito, que é um conselheiro que foi eleito em 2000, na eleição de 2018, que é um conselheiro do coletivo. Então, a gente, para passar isso, para votar contra, né, ou a favor, a uma alteração regulamentar, a gente precisaria desse voto também. Tá? Por enquanto, então, nós temos aqui 2 conselheiros que votam. Tá? Na verdade, gente, o importante... Pode falar, Guilherme, eu só queria completar uma frase. Eu também só para... Fala. Desculpa, pode falar. Pode falar. O importante aqui, nesse momento, é a gente exigir que nada seja feito com esse assodamento. Sim. Tá? Nós estamos em momento de alteração de premissa atuarial deste plano. Nós estamos no momento em que a Previc vai exigir a segregação dos ativos. Isso é muito importante, gente. Tá? Hoje não tem segregação entre vitalício e cota, mas vai ter que existir. Vai ter que existir. Então, é o seguinte, vamos lá. O pedacinho do Amadeu, que está no plano B, vai para o cota ou vai para o vitalício? Tá? A ação da Forlus, da CEMIG que eu tenho, vai ficar no cota ou no vitalício? Dependendo da forma como eu segregar isso, e vai ter que segregar, não tem dúvida, eu posso carregar ativos rentáveis para o plano de cota ou para o plano vitalício. Agora, tu vai fazer isso no meio de uma migração, ou depois, ou antes, ou depois? Eu não vou nem discutir se abre ou se não abre migração. Tá? Eu vou dizer para vocês o seguinte, não está na hora de fazer isso com este assodamento. Principalmente para atender uma demanda da CEMIG. Eu falo com toda sinceridade para vocês, olha, se o camarada quer vitalício ou cota, ele tem que ver se é bom para ele. Não vou entrar nessa discussão. A mim, né, Guilherme e Roseli, o fundamental é explicar tecnicamente como funciona. Agora, para a CEMIG, eu não tenho a menor dúvida. O que ela quer é acabar com o risco dela. Com certeza. Transferindo para a gente. Não é um problema para nós, né, Cláudia, a patrocinadora pedir estudos e avaliar novas possibilidades. O que não pode é ser votado a toque de caixa, né, sem ter tempo de fazer os estudos e os impactos que vão haver, tanto para quem migra quanto para quem fica. E aí eu queria pontuar um ponto interessante que a Roseli mencionou aí, e quando, na eventualidade, né, de se aprovar essa mudança e de abrir a possibilidade de migração, para quem que é interessante fazer a migração? É justamente para quem teria, eventualmente, uma reserva alta, né? Poderia ter essa vantagem de levar, de fazer um saque, ou alguém que está apostando numa vida curta, né? Às vezes está com um problema de saúde e tal, e quer deixar esse patrimônio para os herdeiros. O grande problema é que, quando você dá a opção para alguém sair do mutualismo do plano B e ir para o cotas, você não deixa a opção para quem fica. Eventualmente, se faltar dinheiro, quem vai ficar, ele vai perder aquela condição do mutualismo, né? E vai ter que arcar com eventuais déficits, ou seja, de novo, com maior risco de estar pagando a conta. Então, isso é muito preocupante para quem vai ficar no vitalício, né? E aí volta de novo ao ponto. Se a pessoa que está pensando em fazer a migração, porque ela está com a previsão de pouca expectativa de vida e, eventualmente, deixar esse valor para o espólio, né? Essa pessoa era justamente a pessoa que ia contribuir com o mutualismo do plano. Porque ela uma vez que alguém... Né? Aí volta, teve uma pergunta de um companheiro aí, que o dinheiro some. Não, o dinheiro não some. O dinheiro fica no plano para cobrir justamente aqueles que vão ultrapassar a tábua de mortalidade. Aquele que vai chegar em 99, 100, 100 e poucos anos. Então, é preciso isso estar muito bem colocado para todo mundo, e todo mundo ter entendimento desse risco. Né? Porque o que pode ser bom para uns, pode acabar virando prejuízo para outros.
E aí, perdendo-se o mutualismo, é aquele que a Cláudia mencionou bem durante a fala dela, é como se você fosse arriscar, não, a partir de agora eu não vou ter mais seguro. O meu carro, eu me viro por aqui. Né? E aquele outro que dependia do mutualismo para o seguro do carro dele, vai ter que se virar sozinho também. Então, é um ponto de atenção que eu pediria para a gente ficar atentos. Reforçando, nesse momento não há essa possibilidade. É só na eventualidade de haver a aprovação dessas mudanças. Ok? Só uma coisa que eu acho que a gente tem que deixar muito claro, tá? O nosso plano de previdência, ele é montado, não é para deixar espólio, é para deixar renda para filhos, tá? A maior parte dos planos CDs que eu conheço pelo Brasil afora, se o participante falece, a esposa falece, o remanescente do saldo de conta vai para o espólio da família. E é óbvio que, indo para o espólio da família, os filhos maiores têm acesso a isto. Ok? O nosso plano é diferente. O nosso plano, ele dá renda por prazo indeterminado para os filhos. A menos que o participante, no momento da aposentadoria, queira retirar os filhos como herdeiros não como beneficiários. Deixa eu dar um exemplo disso que eu estou falando. Vamos imaginar que um participante tem um benefício de R$5.000. Ele está em cota. De novo, cota. Não estou falando de renda vitalícia, estou falando de cota. Tá? Esse participante tem uma esposa e tem um filho de 22 anos. Ok? Como é que funciona o nosso plano? No caso de falecimento deste participante, a esposa vai ter R$2.500 de benefício e o filho mais R$2.500 até o dinheiro acabar. Tá certo? Não é espólio, é renda. É renda. Se esse filho, ele vai ter R$2.500 quando fizer 25 anos, 24, 40, 50, 60, até ele morrer. E a viúva, R$2.500 até ele morrer. Quando este filho morre, quem é que fica com o espólio do benefício dele? O filho dele. Quando morre a esposa, tá? O benefício fica pro filho. A forma como o nosso plano está construído hoje, ele protege mais ao filho ou aos filhos do que a viúva ou o viúvo. Gente, uma coisa é você deixar o saldo remanescente para espólio. A outra coisa é você deixar benefício de renda para filhos maiores, que é o que o nosso plano faz hoje. Eu não vou emitir juízo de valor, a gente tem que explicar como é que funciona. E funciona assim. Tá? Então, assim, você pode... Está correto? Não sei. Eu só acho o seguinte, quando o participante for pedir o benefício, ele tem que tomar muito cuidado com o que ele vai fazer, porque ele pode deixar renda para a esposa, ou deixar renda para a esposa e para os filhos. Certo? Sabendo que essa renda é dividida, e eu estou falando de cota, não estou falando de vitalício, tá? E uma outra coisa, a Forluz, numa eventual migração, vai informar esse cálculo da reserva, é obrigada a informar. Ela é obrigada a informar a reserva. Ela é obrigada a informar o valor da reserva, calculado individualmente, e o valor do déficit que vai ser descontado dessa reserva, se houver déficit naquele momento, porque estão mudando as premissas. Hoje o déficit é de 50 milhões, pode ser mais ou pode ser menos quando for fazer. A gente não sabe quando vai fazer.
Como eu falei, é um cheque em branco. Tá? Então, assim, a nós cabe a gente esclarecer como funcionam as regras do jogo. Tá? O rapaz ali perguntou se o saldo some. Vamos dizer, eu não sou casada, não tenho filhos, optei pela vitalícia, tá ok? E não deixei pensão para ninguém, porque eu não tenho para quem deixar. Ok? Então, assim, no dia do meu falecimento, eu espero que seja muito longe, o saldo, quer dizer, não existe saldo, tá certo? Eu não tenho saldo na Forluz, eu tenho direito a R$ 3.500 de renda vitalícia, ponto. Esse é o meu direito. Eu não tenho saldo de conta, eu não tenho reserva individualizada, eu tenho um benefício vitalício. Se eu falecer com 70 anos, e a minha expectativa de vida hoje é até 86, o saldo vai sumir? Não vai sumir, ele vai ficar onde ele está, no mútuo, no coletivo, que vai pagar o benefício do Guilherme, que provavelmente vai até os 98. Né, Guilherme? Entendeu? Os conceitos são diferentes, tá? E, olha, essa é uma conversa de primeira de muitas, sabe? Primeira de muitas. Porque esses conceitos têm que ficar muito claro na cabeça de todos nós. Vamos brincar que isso aqui é o seguinte, a Forluz, o plano B, tem um cardápio. E é um cardápio com muitas opções. Como bem disse a Roseli. Tá? Quando o garçom vai te servir um cardápio, ele descreve o que tem. Olha, tem isso, tem aquilo outro, papapá, papapá, papapá. E você, a partir dali, escolhe o que é do teu paladar. O que não pode, e eu já vi acontecer em muitos casos, é o garçom falar o seguinte, olha, você pode escolher picanha, você pode escolher peixe, mas o peixe não está muito fresco, não. Aí tu vai escolher a picanha, é óbvio, né? Então, digamos assim que não existe juízo de valor se o plano melhor é cota ou vitalício. Não existe juízo de valor nisto. E não dá para fazer dessa escolha uma bandeira política, tipo, quem defende cota defende o participante, quem defende vitalício é contra ou vice-versa. Nossa missão como conselheiro, como representante participante, não é esta. Acho eu. E sobre votação, como eu disse antes, qualquer alteração deste plano de benefício B precisa de maioria simples, 4 votos. E 4 votos a CEMIG não tem. Ela tem 3. Nós também não temos. Significa que, para mudar qualquer coisa nesse plano, ou há uma negociação, e a gente acerta daqui ou de lá, ou um conselheiro ou 2 da patrocinadora vota com a gente, ou 1 ou 2 conselheiros dos participantes vota com a patrocinadora, conforme o caso. Tá? Eu tenho absoluta convicção de que os conselheiros dos participantes, nesse momento, estão pensando, e nós estamos pensando, no melhor para o participante. Tá? E vamos tentar fazer da melhor maneira possível, cumprindo aqueles princípios, né, Guilherme e Roseli? Nenhum direito a menos, respeitar o direito adquirido no nosso plano, respeitar a legislação, transparência total e conhecimento a todos. Tá? Essa é a primeira live de uma série. A gente vai ter que conversar. Ok? Muito importante, Cláudia. Raquel está dizendo que para você receber até os 90, o plano mutualista tem que continuar. Certamente, Raquel. Porque esse daí tem cara que vai longe. Eu estou passando tanta raiva que eu não sei não, viu? Não sei para onde é que eu vou, não. Gente, eu acho que é a primeira de uma longa série, né, Gui?
e Roseli. Só reforçar, Cláudia, que assim, a gente pede para todos que estão aí, né, aguardando, acompanhando, né, essa apresentação, tá comunicando com os demais colegas, com os demais companheiros, tá acompanhando de perto, né, as entidades, tendo as informações. Guilherme. Nós queremos... Né, tá me ouvindo? Pode falar. Nós queremos estar trazendo todas as informações para os participantes e que todos, além de ter conhecimento para tomar a melhor decisão, né, que a gente tenha o respaldo das entidades e o respaldo de vocês na melhor decisão para os participantes. Esse é o nosso compromisso, tanto de campanha quanto o nosso dever de fidúcia. E aí a gente quer tranquilizar, nós vamos seguir esses princípios, a Cláudia já colocou aqui, mas é muito importante que vocês estejam atentos, estejam participando. Ok, gente. Da nossa parte, né, Guilherme, a gente já está indo para quase 2 horas de live, vocês devem estar com vontade de dormir, cansado de nos ouvir, mas a gente tem o maior prazer em passar essas explicações e vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, quantas vezes forem necessárias. Eu só preferia estar presencialmente, que era muito melhor, né? Daqui a uns dias. Conversar daqui a uns dias, com certeza. O Arcângelo vai entrar, quem é que vai encerrar a nossa live? Eu queria agradecer a paciência de vocês, tá? Dizer que nós estamos à disposição, que alguém quiser fazer conta, quiser... não entendi nada do que você falou, liga que a gente explica de novo. Não, Guilherme? Com certeza. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode estar mandando para o site das entidades, a gente responde depois. A BCF, a EA e Sindialeto, a gente responde. E aproveito aqui já para fazer minha fala final, agradecer a presença de todos, agradecer a oportunidade de estar aqui, ao Marcelo, ao Denis, ao Arcângelo, né, o Emerson que esteve aqui com a gente, e em especial você, Cláudia, que tem conduzido muito bem esse trabalho, a Roseli. Então, faço aqui minhas palavras finais. Uma boa noite para todos, um abraço. A Roseli não está aqui, que ela teve que sair, está pedindo para justificar e deixar a saudação dela e o compromisso da gente caminhar junto, como estamos fazendo até agora. Obrigada pela paciência, obrigada, Guilherme, pela companhia de sempre, pelo trabalho coletivo. Denis, obrigada, viu? Vocês estão sendo um parceirão. Marcelo, ficou de backstage aí, parabéns, você vai entender tudo de Previdência daqui a pouquinho. Vamos junto. E Arcângelo, obrigado também, boa noite. Nós que agradecemos. Boa noite, e assim que tiver a próxima live, a data da próxima live, a gente avisa por aqui, e se inscreva no canal, deem like para o vídeo alcançar mais pessoas, e depois a gente vai disponibilizar aí a apresentação feita pelos conselheiros. Boa noite e até a próxima. Boa noite, pessoal.